Olá, vamos para a aula 14 de sistemas operacionais, onde a gente vai falar de deadlocks, onde a gente vai fazer uma introdução sobre o assunto, tá? Falamos de problemas clássicos com comunicação de processos na aula passada, né? E nessa aula, então, a gente vai falar de um outro problema que seria os deadlocks. Inicialmente, então, só para citar para vocês, a gente vai fazer a parte introdutória, né, do assunto, e depois a gente vai ver como é que a gente pode tratar os deadlocks nas próximas aulas, tá? Bom, inicialmente, então, vou definir os deadlocks e depois eu vou citar como é que a gente pode tratar, né? Então, só para contextualizar, os deadlocks, então, ocorrem em virtude do compartilhamento de recursos, tá? Uma vez que dispositivos e os recursos, eles são o quê? Eles são compartilháveis. Tá? Tais como? Que recursos são esses? Por exemplo, a impressora, o disco, arquivos, tabelas internas dos sistemas operacionais, né? E, obviamente, os sistemas operacionais, eles devem dar o quê? Eles devem dar o acesso exclusivo a esses recursos que foram solicitados. O que seria um deadlock? O deadlock, então, né, seria quando os processos, né, eles ficam o quê? Eles ficam parados sem poder continuar. Na verdade, deadlock significa o quê? Significa impasse, né? Tá? Um impasse, uma vez que ele não pode continuar a sua execução. Um processo que é um recurso do outro processo e o outro recurso para continuar o que é o recurso do processo, do primeiro processo. Tá? Então, essa é uma situação de impasse. Tá? E os processos, em virtude desse impasse, eles ficam o quê? Eles ficam parados aí sem poder continuar. E lembrando, importante, que os impasses, né, eles podem ocorrer tanto com recursos em nível de hardware, quanto no nível aí de software. Tá? Então, eles podem ficar numa situação de impasse, tá? O deadlock pode ocorrer em virtude de um semáforo aí mal definido. Assim como, se um determinado dispositivo está utilizando um dispositivo de CD-ROM e ele quer usar a impressora, o outro processo está usando a impressora, que é a unidade de CD-ROM, ambos os processos ficam o quê? Ficam no impasse. Tá? A mesma coisa aqui, então a gente tem um cruzamento, né? Esse recurso aqui do meio seria o quê? Um recurso compartilhado. Recurso que pode ser utilizado por uma via ou como outra via. Tá? Então, um recurso como esse aqui, ó, tá? Que é compartilhado aqui, né? Essa aqui é uma área compartilhada. Isso aqui é uma área que pode o quê? Pode ocasionar deadlock. Tá? Então, os carros que estão aqui, eles não podem seguir em frente. Por quê? Porque existem carros nessa direção também. Aqui a gente tem um impasse, né? Por quê? Porque um determinado recurso R, que encontra-se o quê? Encontra-se alocado para um processo A, caso aqui, né? Ele está requisitando o quê? Ele está requisitando um outro recurso que está sendo utilizado pelo quê? Pelo processo B. E o processo B, ele requisita o quê? Ele requisita o processo, tá? O B requisita o recurso que está o quê? Que está alocado pelo processo A. Então, aqui é uma situação que seria uma situação de deadlock. Eu tenho esse recurso compartilhado que está sendo utilizado por outros processos, mas que eles não podem seguir em diante. Por quê? Porque estão numa situação aí de um impasse. Tá? Então, essencialmente, pessoal, esse é o quê? Esse é a definição de um deadlock. Tá? Por que um deadlock ocorre e uma situação que ocorre no mundo do cotidiano? Notem que, por esse ônibus aqui, ó, essa foto aqui foi tirado na cidade de São Paulo. Tá? Um impasse que ocorre no dia a dia. Né? Os deadlocks, então, repetindo aqui, eles ocorrem nesse cenário aqui, quando o processo obtém, tá? Principalmente, pessoal, um acesso exclusivo. Tá? Se eu tenho um cruzamento, por que eu tenho um cruzamento e um semáforo? Porque aí eu vou ter o quê? Eu vou ter um acesso exclusivo a um determinado recurso que é esse cruzamento. Tá? E esse cruzamento aqui tem o quê? Tem uma alocação temporal. Tá?
Então, a cada tempo eu tenho uma alocação para esse semáforo, para esse cruzamento. Um determinado período de tempo serve para os carros que estão indo nessa direção. Tá? Num outro período de tempo serve para os carros que estão nessa direção aqui. Tá? E assim por diante. Então, recursos de hardware e software podem o quê? Podem ser alocados. Mas se forem alocados, tá, de forma errônea, né, errada aí, né, vai ocorrer então esses impasses. Tá? E lembrando, tá, uma coisa muito importante que eu já tinha citado para vocês, né? Lembrando que os recursos podem ser o quê? Preemptivos. Tá? O que seriam recursos preemptivos? Recursos preemptivos seriam recursos, tá, cujo processo ele pode estar detendo, mas pode ser tirado por esse processo sem que ocorra um prejuízo grande. Então, por exemplo, aqui a gente tem um exemplo aqui, né, uma ilustração. A gente tem uma memória CPU. A memória CPU, elas podem ser desalocadas de um processo sem que isso vá trazer um grande prejuízo. Tá? Diferentemente o quê? Diferentemente de recursos aí não preemptivos. O que seriam recursos não preemptivos? Recursos não preemptivos são recursos que, se você desalocar de um processo, tá? Se você desalocar de um processo, ele vai trazer um certo prejuízo. Tá? Não é que você não possa desalocar. Um exemplo seria o quê? Uma impressora. Eu posso desalocar uma impressora no meio da impressão? Você pode, mas você vai ter um prejuízo. Por quê? Porque você vai ter que continuar a impressão a partir da folha, né, que você estava imprimindo. Então existe o quê? Existe um certo prejuízo quando você desaloca recursos não preemptivos. Tá? O que seria preempção? Preempção, assim, se eu estou aqui no meio de uma gravação, tá? E se uma pessoa me chama para uma emergência, tá? Isso seria o quê? Isso seria preempção. Paro aqui a gravação e vou atender uma determinada requisição. Então, isso seria o quê? Isso seria uma tarefa de preempção. Né? Eu vou sair de uma tarefa, tá? Eu vou desistir de uma tarefa em função de uma tarefa mais importante. Né? Então, isso seria a preempção. Né? Então, existem vários dispositivos de preempção, como quando eu estou criando CD-ROM, unidade de fitas, impressoras, são exemplos de dispositivos aí de quê? São dispositivos aí que a gente chama recursos aí não preemptivos. Né? Existe um conjunto de eventos que ocorrem, né? Eventos que ocorrem durante o uso de recursos, tá? Que são bem simples. Ocorre a requisição de recursos, como vocês já viram, a utilização desse recurso e a liberação do recurso propriamente dito. Tá? Se o recurso requerido não está disponível, claro que o processo fica bloqueado, como a gente já viu em aulas anteriores, né? Até que o recurso seja liberado. Tá? E um outro cenário seria o quê? Seria que o processo que solicitou o recurso, ele entre em falha e haja uma mensagem de erro para que o processo então possa esperar um pouco e tentar novamente a requisição desse recurso. Tá? Mas lembrando, tá? Deadlock ocorre principalmente com recursos não preemptivos. Tá? Quando existe alocação errada, não programada de recursos não preemptivos, então pode ocorrer os deadlock, que a gente chama também de impasses. Né? O que seria, então, uma definição formal? Né? Uma definição formal que a gente pode dizer é que os processos que diz que estão em deadlock, se cada processo estiver esperando por um evento que somente o outro processo, tá, no conjunto, ele pode, então, causar. Tá? Cruzamento de vias é um exemplo, como eu tinha citado para vocês. Né? E muitas vezes um processo espera por um recurso que o outro processo nesse conjunto detém. Só que, como o recurso é não preemptivo, ele não vai largar o recurso até que ele termine a execução, tá? Até que ele termine completamente o uso desse recurso. Vou repetir. Ocorrem com recurso não preemptivo porque o processo espera terminar a execução completa do serviço, tá? Para sim
liberar o recurso para outros processos que estão esperando por ele. Tá? Por isso que ocorre essa situação de deadlock. Tá? Bom, além da não preempção que está aqui, eu vou citar aqui para vocês 4 motivos que levam ao deadlock. Tá? O primeiro seria o quê? O primeiro seria a exclusão mútua. Um recurso onde diz que o recurso só pode estar alocado para um processo em um determinado momento. Tá? Então ele tem o quê? Ele tem uma exclusividade aqui. Tá? Então aí existe o quê? Obviamente existe aí uma primeira condição de exclusão mútua, né? Desculpa, de deadlock, com a exclusão mútua. O outro seria o quê? O uso e espera, a condição de uso e espera. O que seria essa condição de uso e espera? Ele diz o seguinte, é que os processos que já possuem algum recurso podem requerer outros. Tá? É uma situação, então, de quê? É uma situação, então, de um algoritmo guloso. Eu já tenho alguma coisa, mas eu quero mais. Tá? Esse eu quero mais é que pode o quê? Pode gerar o que a gente chama de um impasse. Tá? E, como eu já tinha dito, a não preempção, e finalmente o que a gente chama de quê? De uma espera circular. Então, o processo espera por recursos, tá? Já alocados a um outro processo, é uma cadeia o quê? Uma cadeia circular. Isso aqui eu já vou explicar rapidinho aqui para vocês. Tá? Então, anotação, fazendo uma anotação aqui. O processo A aqui, ó, tá? Uma situação de espera circular. O processo A, ele tem alocado o quê? Ele tem alocado o Y aqui. O processo B aqui, ó, ele tem alocado o quê? Está alocando o W aqui. O processo C, são 3 processos aqui, tá? O processo C, ele está alocando o quê? Ele está alocando aqui, ó, está solicitando na realidade o quê? O Z. Tá? Então aqui a gente tem o quê? A gente tem aqui uma situação de uma espera circular. Tá? Um outro exemplo aqui. Tá? Outro exemplo que eu já tinha mostrado para vocês, né? Então a gente tem uma anotação aqui, ó, tá? Onde o círculo aqui seria o quê? O processo. E o quadradinho aqui seria o quê? Seria o recurso. Tá? A mesma coisa aqui. O círculo aqui é um processo e o quadrado aqui seria o quê? O recurso. Então a gente tem o recurso A, o recurso S e o recurso R. 2 recursos aqui. Agora é importante também, tem uma seta aqui, né? Quando a seta aponta para o processo, isso implica dizer que o recurso está alocado ao A. Tá? Então aqui está apontando para o processo A, então isso implica dizer que o recurso está alocado no A. Tá? Quando um processo, tá? Quando uma seta aponta para um recurso, isso implica dizer o quê, pessoal? Isso implica dizer que o processo B está solicitando S. Tá? Então, colocando tudo isso no papel, né, nesse papel aqui, a gente tem o quê? A gente tem aqui um cenário como esse aqui. Ó. Então, nesse cenário, a gente diz que o R está alocado para A e que o S tá sendo solicitado por B, tá? Como vocês viram aqui. Né? Então, nesse cenário, a gente tem o quê? Tem 2 processos aqui, o D e aqui o C. Tá? Esses 2 processos D e C. Sendo que o C, ele está requisitando o quê? Está requisitando o processo T. E o T, ele está alocado para o processo D. E o U é um recurso que está sendo requisitado pelo D, tá? E que está sendo requisitado pelo C. Então aqui, pessoal, a gente tem o quê? Aqui a gente tem o que a gente chama de uma espera circular, tá? Onde um processo que está alocando um recurso, ele quer mais um outro recurso, cujo recurso tá alocado já para um outro processo. Tá? E importante notar, ele só pode continuar quando ele obter esses recursos. Tá? Por exemplo, o C, ele só pode continuar sua execução quando ele obtiver o recurso T. Tá? Por isso que a gente fala o quê? Por isso que a gente fala que existe o quê? Que existe aí uma espera circular e o problema aí do uso e wait and hold, né? Espera e segura o recurso. Né?
Bom, então existe o quê? Existem algumas estratégias aí para tratar os deadlocks. Primeiro seria o quê? Primeiro seria ignorar esse problema. Tá? Dizer que não existe o problema. Tá? A gente faz isso até na vida real. Né? Então, a primeira coisa seria isso. Segunda forma seria o quê? Detectar e recuperar o problema. E a terceira aqui seria evitar, né, dinamicamente o problema, tá? E fazer uma alocação, que é uma alocação aí mais cuidadosa. E por último, fazer o quê? Fazer uma prevenção aí do problema por meio o quê? Por meio da não satisfação das 4 condições que a gente viu anteriormente. Tá? Bom, a primeira estratégia seria ignorar o problema. Então, o fundamento para que isso possa ser proposto é que a frequência de ocorrência de deadlocks com a de outras falhas dos sistemas pode ser menor. Se for menor, então ignora o problema e quando ocorrer, reseta o computador, reinicializa o sistema. Seria mais ou menos isso. Tá? E quais são os outros problemas que podem ocorrer? Falhas de hardware, erro de compilação, erros de sistemas operacionais. Existem inúmeros problemas. Então, se tais problemas são maiores, tá, do que os deadlocks, então a gente pode ignorar o deadlock, uma vez que existe um custo para detectar o deadlock e fazer o quê? Fazer a prevenção e tratar desses deadlocks. Né? Por isso muita gente utiliza o que a gente chama de quê? Do algoritmo do avestruz, tá? Que vai ignorar o problema, coloca a cabeça debaixo do chão e faz de conta que o problema não existe. Tá? E ignora assim o problema do deadlock, uma vez que o custo para tratar esse deadlock é bastante caro. Tá? Bom, detectar e recuperar o problema. Segunda solução, né? Segunda forma de tratamento. Né? Existem vários algoritmos para detectar com recurso de cada tipo, detectar com vários recursos de cada tipo, detectar, né? Ou melhor aqui, nesse cenário aqui seria já recuperar, né? Por meio da preempção. Ou seja, a preempção seria assim, você vai ter que largar o recurso uma vez que se continuar assim, nenhum processo vai poder continuar. Então, vou ter que fazer a preempção de um recurso, parar a impressão e passar para um outro processo. Tá? Obviamente que isso é praticamente impossível e traz vários prejuízos, né, com o resultado. A outra seria por meio do rollback, que seria a volta ao passado, como eu vou explicar na aula quando eu estiver falando sobre a recuperação. Tá? E, finalmente, a recuperação por meio Por meio da eliminação de um processo. Eu posso eliminar um processo. Se é um processo de compilação, eu posso eliminar e recompilo novamente o programa que eu estava manuseando, tá? Ou quero colocar no ar. Né? Bom, então, como é que eu detecto e recupero o problema? Detecto através dessa formalização aqui, que eu já expliquei para vocês. Aqui é o recurso, esse recurso então está alocado para A. Esse recurso C está alocado para quem? Para S. E assim por diante aqui também. Né? O W aqui está alocado para F. Tá? E aí eu vejo o quê? Vejo se existe toda essa o quê? Se existe um ciclo completo aqui. Se existir, implica dizer que pode haver o quê? Pode haver um deadlock. Né? Então essa é uma forma o quê? Essa é uma forma de verificar se existe deadlocks e é um mecanismo, formas aí de detectar, né, o deadlock. Detectou o problema, existem formas o quê? Agora de recuperar a partir desse problema, né, que seria o próprio deadlock. Então, pergunta que se faz, né? Há possibilidade de deadlock nesse cenário aqui? Sim, há possibilidade, né? Uma vez que existe o quê? Existe esse ciclo aqui. Se existir esse ciclo aqui, então existe a possibilidade, como eu falei para vocês, né? A possibilidade vai ocorrer? Não necessariamente. Se um processo aqui, né? Se um processo G aqui, então, desalocar o U, obviamente que esse ciclo aí vai ser cortado e não vai haver a probabilidade de um deadlock ele tende o quê? Tende a baixar, né? Então aí é um cenário para detectar a possibilidade de ocorrer aí um deadlock, né? Bom, então foram abordados nessa aula aqui o conceito de deadlocks, né? E na próxima aula, tá, a gente vai
falar do tratamento de deadlocks, que seria vamos dizer assim, outros mecanismos para detectar e recuperar do problema, né? E importante lembrar que nessa quarta edição, tá, o capítulo do Tannenbaum é o 6º aqui, né, capítulo, tá? Então, eu só queria deixar frisado aqui para vocês e solicitar, então, que vocês estudem a parte introdutória referente ao deadlock que se encontra nesse capítulo, tá? Agradeço, então, a atenção aí de vocês para essa aula.